nem todo modelo de negócio você tem um volume de venda de bebida, né? Talvez no seu, por exemplo, você não tem um volume de venda de bebida considerável, talvez você vende pouco. Mas a bebida, ela faz parte do todo do seu negócio. Durante um tempo no meu restaurante, a gente vendia tanto cerveja de 600 ml, long neck e chopp. Tudo no salão. E eu comecei a perceber algumas movimentações. Tipo assim, eu vi o garçom pegar uma cerveja, um chopp, e eu olhava ele saindo com essa bebida até chegar na mesa. E daqui eu ficava no caixa com o sistema aberto. Abri o sistema e ficava olhando. E aí eu vi ele levar a cerveja lá. E o que eu fazia? Pegava uma caneta com papel aqui e anotava. Tal hora levou uma cerveja. Colocava o horário e marcava que levou uma cerveja. E ficava olhando. Aí de novo naquela mesa ele foi levar outra cerveja. Aí eu anotava de novo outra cerveja. Aí eu vi que ele lançava uma cerveja. E aí na noite eu comecei a observar com um garçom, com outro garçom, com outro garçom. E eu via que eles não tinham tanta preocupação de registrar o produto no sistema. Primeiro eu escutava o que o cliente fazia, anotava no caderno, e depois eu ia lá, pegava a cerveja, servia o cliente, depois eu ia no terminal registrar. Isso logo no início, tá? Logo no início do restaurante. Aí eu falei, cara, isso aqui tá errado. Imagine, eu fiquei pensando, se a cada 10 cervejas que essa galera leva, se uma ou duas ficar para trás, quanto será que é o prejuízo total que eu tô tomando aqui nesse negócio? E aí eu comecei a olhar essa movimentação na noite. Aí eu anotei isso e falei, no outro dia eu vou fazer uma contagem. Eu não chamei nenhum funcionário para fazer essa contagem. Fui eu e Rose. A gente foi fazer a contagem. Ela ficou no sistema, imprimiu uma lista do estoque atual e eu fui lá fazer a contagem. Cerveja tal, quantas? Tanto. Cerveja tal, quantos? Tanto. Barril de chopp, quantos? Tanto. Long neck, tanto. E eu me assustei. Deu diferença de tipo assim, 2 a 3 caixas de cerveja. Nesse dia que eu fiz. Eu falei, rapaz do céu. Eu tô fazendo isso aqui pela primeira vez. Imagine o quanto já deve ter ido embora. Que eu nunca vi. Nem a cor, nem o cheiro disso aqui. Sentei com o Rose e falei, vamos pensar uma maneira de mudar isso aqui. Aí foi aí que ela falou assim, bora começar a fazer auditoria? A gente coloca aí uma prática de contar cerveja toda semana. Eu falei, isso é uma boa. Eu comprei um livro chamado Gerenciamento de Estoques. Não é para restaurante. Como é que gerencia, logística, enfim. Foi aí que eu aprendi sobre a tal da curva ABC do estoque. Itens A, itens B, itens C e tal, que eu ensino lá dentro do estoque 360 graus. E aí eu falei, cara, lá estava escrito assim, 80% do seu faturamento vem de 20% dos itens que estão no seu estoque. Qual é a sua meta? Fazer um controle rígido desses itens. E isso se chama curva ABC. Você vai identificar os itens A, os itens B e os itens C e vai criar um cronograma de contagem desses itens. Acompanhamento. Cara, eu peguei esse livro e eu fiquei maluco. Falei, cara, eu não controlo nada. Eu lembro que eu falei pra vocês que o meu restaurante era do lado de uma loja do McDonald's. Eu fui lá conversar com os gerentes do McDonald's. Falei, cara, como é que vocês fazem esse controle? Como é que vocês anotam? A gente tem esse checklist aqui, a gente tem esse formulário aqui. Eu falei, olha, rapaz. Então tá batendo certinho com o que eu tô pensando. O que eu fiz? Eu elaborei com Rose uma planilha de controle para os itens A, B e C do nosso estoque. E colocando isso numa planilha de controle de auditoria, onde toda vez que fosse fazer a contagem dos itens, eu não só fazia a contagem dos itens, presta atenção, não só fazia a contagem dos itens, como eu registrava a contagem e fazia o confronto com o sistema. Aí eu falei, vou fazer isso para quê? Para que eu tenha histórico. Eu vou começar a controlar agora e vou ver como vai acontecer isso daqui para frente. Se a gente vai diminuir, se a gente vai aumentar, se vai piorar, se vai melhorar, o que vai acontecer. Então a gente fez a planilha. Eu fiz todo esse esboço de quais eram os itens A, B, C do estoque. Coloquei todos lá. Separei todos. E aí depois que eu fiz isso, eu falei, agora eu vou treinar a equipe. Coloquei eles dentro da nossa escolinha de treinamento no restaurante. Falei, tá acontecendo isso, isso e isso. E eu já deixei claro, falei, não tô aqui desconfiando de ninguém. Falei, eu quero ter um controle mais rígido do nosso estoque.
Porque eu estudei, porque eu descobri isso, expliquei o porquê, né? E aí eu falei, agora eu vou trazer vocês para dentro desse processo comigo. E aí eu comecei a criar a sistemática de fazer auditorias. Nessa sistemática, eu descobri que, primeiro, de uma semana para outra, eu consegui reduzir praticamente para zero. E aí foi mais louco que na outra semana, depois dessa, sabe o que aconteceu com a cerveja? Ela começou a sobrar. O que estava registrado no sistema era menor do que tinha no físico. Como assim, Matheus? Como é que brotou cerveja? Alguém levou uma cerveja e colocou lá no freezer? Não, não. Eles começavam a vender cerveja numa mesa. Dado o momento, eles faziam assim, ó. Eles pensavam assim, tipo, cara, será que eu lancei ou não lancei? Na dúvida, eu vou lançar de novo. E alguns lançavam de novo. Então sobrava 3, 4, 6, 7 cervejas. Sobrava. Qual foi o grande pulo do gato aqui que eu vou trazer para você agora? O que fez isso funcionar? Para que eu saísse de 2 a 3 caixas de desperdício para zero e começar a sobrar. A primeira delas, eu envolvi eles no processo. Quem é que fazia a contagem? Não era eu quem fazia a contagem. Eu falei outro pro nosso aluno, eu falei, cara, não é você quem vai contar. Quem tem que contar são os garçons. Quem tem que contar é o barman. Você vai acompanhar, mas você não vai contar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a planilha de controle de auditoria, vai deixar aberta no seu sistema, vai imprimir os itens que vão ser auditados, vai entregar para alguém, essa pessoa vai assinar. Já tem um modelo pronto, checklist pronto lá. Então ele vai assinar, que ele vai fazer a contagem. Você vai estar presente no processo, presta atenção, você vai estar presente. E você fala, vai lá contar, meu filho. Ele não sabe quanto tem no seu sistema. E não deve saber. Nesse momento ele não deve saber. Ele vai contar sem saber. Ele vai contar, por exemplo, Coca-Cola. E vai voltar para você com a lista lá e vai te dizer, ó, presta atenção. Ele vai te dizer assim, tem 20 Coca-Cola. Você tem impresso o seu estoque atual. E você descobriu lá no estoque atual, por exemplo, que está dizendo que tem 25. Aí você vai dizer para ele assim, você tem certeza que só tem 20 Coca-Cola? Meu irmão, quando você fala isso, os caras começam a mexer em tudo quanto é lugar. Tira a caixa, vai lá no estoque, volta. Enfim, eles movimentam, porque eles sabem que tem alguma diferença ali. Então, eu fiz esse processo, coloquei eles para dentro do processo, eu criei um motivador. Eu tinha que explicar para eles que garçom tem que primeiro atender a casa e depois atender o cliente. Então, quando o cliente faz o pedido, você tem que registrar o pedido. Cara, a primeira função não é pegar o produto, não é montar a mesa, não é ir lá tirar a cerveja. Não é. Primeiro objetivo é lançar. Primeiro lança, depois pega. Primeiro lança, depois pega. E coloquei isso na área de vivência, onde os garçons ficavam, eu coloquei uma faixa escrita. Primeiro, peguei as folha 4, imprimi, juntei tudo com o durex atrás e fiz uma faixa, coloquei em cima. Primeiro lança, depois pega. Para que isso ficasse na cabeça deles. Fixasse, primeiro lança, depois pega. Primeiro lança, depois pega. Então, primeiro eu sirvo a casa, depois eu sirvo o cliente. Primeiro eu sirvo a casa, depois eu sirvo o cliente. E para fazer isso funcionar, duas coisas. A primeira, eu coloquei uma meta. Eu agora não estou controlando, então eu criei uma meta. Criei um plano de metas individual, criei um plano de meta em equipe, criei um plano de meta mensal e criei um plano de meta anual. Por quê? Porque pode ser que o cara não bate no mês, mas ele bate no próximo mês. E ele tá lutando para chegar até o final do ano e ser o campeão do ano. Então, longo prazo. Coloquei uma meta para a equipe, para a gente poder zerar esse desperdício. E coloquei uma tolerância. Eu falei, ó, mesmo que vocês às vezes possam errar, que faz parte do ser humano, eu vou dar uma tolerância aqui. Então eu coloquei uma tolerância de R$50 na diferença de bebida. Falei, na diferença total, se der R$50, vocês ganham o prêmio. E aí eu criei bonificação. Eu criei a bonificação, R$20, R$30. Criei a bonificação deles ganharem uma pizza. Comecei a criar coisas nesse sentido. Para quê, Matheus? Porque assim, eu não poderia, contra a lei, eu chegasse e falar, vocês estão lançando errado, então eu vou descontar de vocês. Eu não posso fazer isso. Mas eu poderia incentivá-los a não fazer, e com isso eu diminuir meu desperdício, dar um incentivo e conseguir fazer a coisa funcionar, virar uma coisa natural. E foi isso que eu fiz. Foi o que eu falei para ele ontem. Falei, não é só dizer, eu estou controlando. Não, não. Você tem que fazer as pessoas comprarem a ideia do controle. Elas precisam gostar do processo controlado. Elas precisam saber que aquilo é importante para o negócio como um todo. E você precisa dar um incentivo, uma motivação.